Em um circuito elétrico existem vários elementos. Um deles, muito importante, é o resistor, que é capaz de transformar eletricidade em calor e aquecer. Na nossa casa existem vários dispositivos que utilizam resistores, como por exemplo, a torradeira, o secador de cabelo, a chapinha, o babyliss e o chuveiro. O chuveiro, inclusive, é muito interessante. A ideia de esquentar a água para tomar banho é uma ideia muito antiga. Desde a Grécia Antiga, desde o Egito Antigo, isso já era feito. Agora, quem inventou o chuveiro? Bora lá, vamos descobrir. Então, gurizada, vamos trabalhar quais são as grandezas físicas aqui do nosso conteúdo. Nós vamos trabalhar com várias, tá? Então aqui listadas, eu sempre, toda aula, vou listar aqui para vocês quais são as grandezas. Então nós vamos ter a resistência, que está ligada à dificuldade da passagem de corrente elétrica, né? Nós sabemos que os resistores são dispositivos que têm a função de fazer isso. Já falamos no começo da aula. Só que hoje vocês vão ver que qualquer fio tem resistência. Qualquer fio tem resistência. E dá para calcular o valor certinho da resistência por meio dessa forma. Também vamos trabalhar com a tensão, que está ligado com as pilhas, baterias e também com a tomada, né? A corrente elétrica que é o movimento dos elétrons, causada justamente por uma pilha, tá? Então, quem cria a corrente elétrica é a tensão. E aqui nós vamos trabalhar também com o comprimento e a área. O comprimento e a área, que se vocês olharem, então aqui. Beleza, mas comprimento do quê? Comprimento do fio e a área do fio também. Beleza? Assim como na dinâmica existem 3 leis de Newton, leis que servem para fundamentar os conceitos de força, por exemplo, aqui na eletrodinâmica existem leis de Ohm. O físico que estudou a resistência e outras grandezas físicas relacionadas à eletrodinâmica foi o físico Ohm. Inclusive, esse é o nome que nós vamos dar para a unidade de medida de resistência. Vou colocar aqui. A resistência ela vai ser medida em Ohm. Como eu coloquei aqui, ó. 2 ohm é o valor desse resistor, esse vale 2 e aquele ali em cima vale 1 ohm. A tensão ela é representada pela letra U, tá? Nas fórmulas, você vai ver aqui, ó. A letra U significa tensão nas fórmulas. Só que eu quero saber qual que é a unidade de medida dela. A unidade de medida é o volt, né? Inclusive por isso que a tensão pode ser chamada também de voltagem. Coloquei ali em cima 220 volts. Essa unidade de medida que está do lado da fonte de tensão, é o que a gente chama de tensão, voltagem ou DDP. Tudo a mesma coisa. Agora, a corrente elétrica, ela é medida em ampere. Você vai ver que aqui, ó, eu representei a corrente elétrica, ela está saindo do polo positivo, como sempre tem que ser. Só que eu não coloquei valor nenhum. Isso aqui seria uma questão onde ele estaria te perguntando quanto vale a corrente. Beleza? Comprimento e área são grandezas um pouco mais tranquilas, né? Nós utilizamos sempre para o comprimento. Comprimento é uma distância. Utilizamos metros e por isso a área, que vem da multiplicação de dois lados, ela é em metro quadrado. 100%? Já temos os requisitos necessários, então vamos entender agora de vez a primeira lei de Ohm. Essas são as duas leis que vão fundamentar a eletrodinâmica, né? Mas e a primeira? O que ela diz? A primeira lei de Ohm, que é o Uri, diz que a diferença de potencial de uma fonte, como essa aqui, pode ser medida, pode ser calculada, multiplicando a resistência total, tá? A resistência total que tem aqui,
vezes a corrente elétrica que está saindo da fonte. Beleza? Então, para um circuito como esse aqui, a diferença de potencial ela pode ser calculada pela resistência vezes a corrente elétrica. Depois, no finalzinho da aula, nós vamos fazer um exercício e vai entender melhor. Beleza? Agora, o que eu preciso que você saiba? Eu preciso que você saiba que essa é a nossa fórmula, que você saiba identificar qual letra significa cada coisa, tá? U, tensão, o R, resistência e corrente elétrica. Começa pensando na resistência. A letra R é resistência, é a mais óbvia. A letra I é a corrente elétrica, também não é tão difícil. A mais dificilzinha é o U. O U, porque ele tem vários nomes, né? Tensão, voltagem ou DDP, é tudo a mesma coisa para nós aqui. Beleza? Então tá ali representado. Tensão. Aqui tem 3 resistências, né? Se você fosse fazer a resistência total aqui, como o circuito está em série, a resistência total ia ser 5. Né? Resistência equivalente, que a gente chama também. E a corrente elétrica que sai sempre do polo positivo. Beleza? Segura aí no finalzinho do exercício. Agora vamos tentar entender a segunda lei de Ohm. Tá aqui a nossa fórmula, então. Para calcular a resistência de um fio, tá bom? Agora nós não estamos falando de um resistor, estamos falando de um fio qualquer. Como que você vai calcular? Você vai multiplicar a constante do fio pelo comprimento dele e dividir pela área. Tá tudo aqui anotadinho, ó. R é resistência, o Ρ, que é essa letra grega aqui, ó, que parece um P. O Ρ é a constante de resistibilidade, você já vai entender. O L, que tá aqui, é o comprimento do fio. Pensa tipo assim, ó, para tu lembrar, pensa tipo em largura, né? É tipo isso, o comprimento. E A vai ser a área de secção transversal. Então, vamos olhar aqui o nosso desenho. Esse fio aqui. O comprimento dele está representado aqui, ó. Daqui até aqui. Essa distância é o comprimento do fio. Que, na nossa fórmula, é a letra L. Então, pode ser 2 metros, 20 metros, 30 metros. É o comprimento do fio. Agora, o que é a área? Essa área aqui é a área de seção transversal. Essa área aqui, ó. Tá aqui. Essa área. Imagina que tá aqui o fio, esse fio aqui de baixo. Tá aqui o fio, eu vou cortar ele bem no meio. É uma área, né? Vai sobrar uma área. Por que é uma área de seção? Seção tem a ver com corte. Eu vou cortar ele aqui, ó. Transversal, porque eu não posso fazer um corte torto. Porque daí a área não vai ser a mesma. Não vai ser a área que eu quero. Eu quero uma área no momento em que eu cortar reto. Beleza? Então está representado aqui, é o valor dessa área, pode ser 0,02 metros quadrados, pode ser 0,5 metros quadrados, mas sempre vamos utilizar em metros quadrados, beleza? Não esquece disso que é muito importante, porque normalmente aqui vai estar em milímetro quadrado, por exemplo. Agora, o que falta aqui? Tem uma coisa que eu não falei ainda nessa fórmula. Falei do L, que é o comprimento, né? Entendeu? Entendeu? Comprimento. Falei da área, que está aqui, é a área de corte, né? A resistência, já sabe. O que é essa constante? Esse Ρ ali, essa constante. O que ela é? É a constante do material. É a constante de resistibilidade do material. É claro que, se você quiser atravessar daqui até ali, se eu for caminhando no ar, vai ser muito mais rápido do que se eu tiver que ir nadando na água. Por quê? Porque a água é muito mais resistente. Ela resiste mais à minha passagem do que o ar. Aqui a ideia é a mesma, tá? Essa constante de resistividade está associada à resistência do cobre ou do ferro. Cada material vai ter a sua. Então eu vou colocar aqui, ó. O Ρ é
a constante do material. 100%. E aqui tem mais uma coisa importante. Para finalizar, nós irmos para os nossos exercícios. Cuida aqui, ó. O pulo do gato é que muitas vezes, nas questões desse conteúdo, ele não te dá a área. A questão muitas vezes é sacana, ela não te dá a área. Só que ela sabe, ela espera que você saiba calcular a área do círculo. A área do círculo é π raio ao quadrado. Então, por exemplo, se a questão não te dá área, não tem problema. Ela vai ter que te dar o raio aqui, ó. O raio, que é a distância até o centro. Pegando esse valor do raio em metros, não se esqueça. Pegando esse valor do raio e colocando aqui, ó, no lugar do raio, né? A questão vai te falar o valor do π, 3 ou 3,14. Daí coloca o raio ao quadrado, resolve, você vai ter o valor da área. Beleza? E daí você vai poder substituir ali, assim como o ρ aqui, e o comprimento em metros aqui. Beleza? Bora para o exercício. Vamos resolver. Para um circuito abaixo, calcule a tensão da fonte. Então nós queremos saber a tensão dessa fonte aqui, lembrando, medida em volts. Nota que tem uma corrente elétrica saindo daqui, que vai passar por esse resistor de 1, por esse resistor de 0,5, por esse resistor de 2 e por esse resistor de 0,5. Se nós temos a corrente elétrica, temos vários resistores, né? Temos a corrente elétrica aí. Isso nós temos. Nós temos os resistores. E a pergunta da questão é o U. Qual a fórmula que relaciona as três coisas? Essa aqui, ó. U é igual a R vezes I. Beleza? A pergunta da questão é o U. A resistência. Nota, como nós queremos calcular a DDP da fonte, nós precisamos pegar todo esse resistor e juntar no resistor equivalente. Tudo bem? Não se preocupa com isso agora. Isso é conteúdo da aula que vem. Mas eu quero que você saiba agora que quando está assim, ó, todos no mesmo fio, a gente pode simplesmente somar eles para ver qual vai ser o resistor total. Então, se você somar 1 mais 0,5, já dá 1,5. Mais 2, 3,5. Mais 0,5 vai dar 4. Né? Então, 4 vai ser o resistor equivalente aqui. Por que eu preciso do resistor equivalente? Porque eu quero calcular a diferença de potencial da fonte. Para calcular a DDP da fonte, o U da fonte, precisa colocar aquilo no lugar do R, o resistor equivalente. Professor, e se tiver um resistor só? Não tiver 4, tiver um só. Como é que eu faço daí? Gurizada, nesse caso, o resistor que você tem já é o resistor equivalente. É uma questão mais fácil ainda. Daí você vai pegar o R e colocar aqui. No nosso caso tem 4, então nós vamos juntar todos e colocar aqui. Então, vai ser 4 vezes... Corrente elétrica vale quanto? 30 M. Lembra que a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, né? Então o M que está na frente é um prefixo. Ele significa 10 na menos 3. Então fica assim, ó. 30 vezes 10 na menos 3. Vamos resolver? 4 vezes 30, 120. E o 10 na menos 3 eu não usei ainda. Agora eu vou passar para a notação científica. Localiza a vírgula do 120 e conta quantas casas pula. Vai pular 2 casas. Por isso que ele vai ficar assim. Agora basta nós juntarmos as duas bases 10. Juntando as bases 10, encontramos 10 na menos 1 volt, né, que é a unidade de medida. Nosso segundo exercício, então, ele pede para calcular corrente para esse circuito aqui. Você vai observar que tem a fonte, né, que é o U, e nós temos a resistência. Vamos utilizar a mesma fórmula. Só que nesse caso, nós vamos substituir o 12 aqui no lugar do U, porque nós já temos o valor da tensão. A resistência nós também sabemos.
vale 4 vezes 10 na 3. Por que 10 na 3? Porque aqui tem um K. Esse K é um número, significa 10 na 3. E o I justamente é a pergunta da nossa questão. Vamos pegar tudo isso aqui e passar para o outro lado dividindo. Isso aqui é a resistência, como se fosse uma coisa só. E está multiplicando, então vai passar tudo para o outro lado dividindo, vai ficar assim. 12 dividido por 4 vezes 10 na 3 é igual a I. 12 dividido por 4, agora nós vamos fazer, que vai dar 3. E essa base 10 que está embaixo, eu vou colocar ela aqui em cima. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Só que quando eu pego o número que está embaixo aqui, ó, essa base 10 que está embaixo, e coloco para cima, acontece uma inversão de sinal. Então, tem que trocar aqui o sinal. O que eu fiz aqui então? 12 dividido por 4, que dá 3. E essa base 10 subiu para o lado de cima, ficou 10 na menos 3. Beleza? Essa é a resposta da nossa questão, então você pode... Questãozinha braba sobre a segunda lei de Ohm. Um fio de 2 metros e raio 3 milímetros com resistividade valendo 2 vezes 10 na menos 3 Ohm metro possui qual resistência? E é para usar π igual a 3. Vamos começar calculando a área do fio, porque a gente sabe que precisa desse dado para calcular a resistência. Só toma cuidado, esse R aqui não é resistência, esse R aqui é raio, tá? É uma fórmula que a gente está pegando lá da matemática. Então o π a gente vai considerar 3. O raio desse fio vale 3, só toma cuidado, é 3m, né? A unidade de medida que tem que usar é metros, então 3m na verdade é um número. Quanto vale o m mesmo? 10 na menos 3, né? Então vamos colocar aqui, ó, 3 vezes 10 na menos 3. Só toma cuidado aqui, ó, bem importante, é o raio que está ao quadrado. Então tem que ser tudo isso aqui ao quadrado. Como é que nós fazemos para colocar tudo isso aqui ao quadrado? Parênteses. Beleza? Vamos resolver isso aqui. 3 ao quadrado, 9. 10 na menos 3 ao quadrado é só multiplicar os expoentes, né? Expoente do expoente você multiplica. Então vai ficar assim, ó. Beleza? Menos 3 vezes 2, menos 6. Agora, para fechar aqui, 3 vezes 9, 27. Vezes 10 na menos 6 metros quadrados. Isso aqui vai ser a nossa área. Tudo bem? Vamos agora calcular a resistência. A resistência vai ser igual ρ L sobre a área. A resistência, então, vai ser igual. Quanto vale o ρ? O ρ é a resistividade, né? É a constante. Está aqui o valor. 2 vezes 10 na menos 6. Qual é o comprimento do fio, que é o L? Vale 2. Dividido pela área, que nós acabamos de calcular ali. 27 vezes 10 na menos 6. Dois vezes 2 aqui vai dar 4. 10 na menos 6. Vamos pegar esse 10 na menos 6, já vamos jogar ele aqui para cima, que nem a gente fez na outra questão. Então já vai ficar 10 na 6 em cima. Tudo isso aqui dividido por 27, né? Vamos fazer a divisão então aqui no cantinho. 4 dividido por 27 não vai dar para fazer. Coloco 0. Vai dar por 1. 27, desconta aqui, vai sobrar 13. Vamos adicionar aqui um 0. E agora vai dar por 1, 2, 3, por 20, por 5 vai dar, será? Por 5 não vai dar. Vai dar por, quase vai dar por 5, então vamos colocar aqui por 4. E a gente vai deixar por isso, tá? Não vamos fazer mais, vamos deixar nesse arredondamento aí. É aproximado, tá?
Então, resistência vai ser igual a 0,14 quanto que dá 10 na menos 6 com 10 na 6? Para juntar a base 10, você relaciona os expoentes, né? Então, menos 6 com mais 6 dá 0, vezes 10 na 0. Agora, só para passar para a notação científica, esse valor vai ficar 1,4 vezes 10 na menos 1. 1 vai ser a nossa... Então, agora é a hora de nós descobrirmos, de fato, quem inventou o chuveiro. E o inventor do chuveiro foi um brasileiro. Você ficou até aqui para descobrir que foi um brasileiro que inventou o chuveiro. Francisco Canho. Lá pela década de 30, no Brasil mesmo foi inventado esse dispositivo elétrico que é fascinante. Na Europa eles utilizavam um sistema utilizando gás natural, né? Até hoje se utiliza muito gás natural para esquentar as residências. Mas o nosso povo brasileiro inventou um chuveiro elétrico. Fechou? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!